Olá, pessoal. Estamos em mais uma live. Aguardando aqui o pessoal chegando. A Alexandra, a Janaína, a Ana já chegou aqui com a gente. A gente só vai aguardar mais um pouquinho para aguardar mais pessoas chegarem. Boa tarde, Alê. A Jana está brincando comigo. Obrigada, Jana. A Joyce. Já temos 13 pessoas. Acho que a gente pode esperar mais um pouquinho, né? Para começar. Oi, Gra. Boa tarde, que saudade. Agora estamos com 15 pessoas. Não sei se a Janaína me autoriza a começar. Jana, você me autoriza? Meu marido. Olá, Renato. Oi, Júlia. Esse opa da minha chefe, então acho que pode começar. Oi, Lari. A Larissa do Capsa D. Estamos com 19 pessoas. Então, vamos dar início à nossa terceira live aqui do Capsa Infantil. Boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Taliane, eu sou enfermeira aqui do CAPS Infanto Juvenil de São Carlos e hoje vou auxiliar na nossa terceira live. Demos início a esse projeto no dia 10/9, que é um dia dedicado ao Setembro Amarelo. O nosso tema principal é um convite à valorização da vida e teremos vários palestrantes ao longo do mês, com diversos assuntos. Fiquem atentos ao nosso Facebook, que estaremos divulgando as informações por lá. Nossa convidada especial do dia é a psicóloga Luísa César Riane Costa, que vai falar sobre automutilação na adolescência. O que eu tenho a ver com isso? A Luísa é psicóloga formada pela Universidade Federal de São Carlos. Estuda e atua na área da saúde da criança e do adolescente, com experiência em saúde escolar e ênfase na automutilação na adolescência. Mestranda em Ciências da Saúde pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, da UFSCar. A gente também agradece a presença das meninas. Hoje a gente vai ter 2 intérpretes de Libras, são 2 Joyces, então a gente também agradece a participação delas para a gente poder abrir também um leque para a população de surdos aqui da cidade, né? E a gente também vai combinar, desculpa, se vocês tiverem dúvidas, de deixar os comentários aqui na caixinha, tá? Que a gente vai fazer a rodada de perguntas no final da apresentação. Estamos muito felizes com vocês nessa participação do nosso ciclo de lives.
Agora a palavra é toda da Luísa, que fica à vontade nessa apresentação. Lu. Oi, gente. Boa tarde. É um grande prazer estar aqui hoje, né? Queria agradecer muito a Thali, todo o pessoal do CAPS, Infanto Juvenil de São Carlos, pelo convite, né? Por sempre fazer esse tipo de evento e por se manter na luta pelo tipo de atenção à saúde que a gente acredita que realmente deve ser feita, né? Ao contrário de algumas ideias de que adolescentes devem frequentar comunidades terapêuticas. Então, eu gosto muito de estar em contato com o CAPS, estou muito feliz de estar aqui, porque a gente luta pelas mesmas coisas, né? Eu vou apresentar aqui alguns slides que eu fiz, só para ficar mais visual, para a gente conseguir organizar. E vocês fiquem à vontade para mandar comentário, pergunta. Eu deixei um tempinho no final para a gente poder conversar um pouco também. Thali, qualquer coisa, se não estiver aparecendo a minha apresentação, você me avisa, tá? Bom, espero que já estejam vendo tudo certo. Talvez vocês estejam ouvindo o trem passando aqui, mas espero que também não esteja atrapalhando, né? Bom, gente, então eu sou a Luísa, aqui eu deixei meu e-mail, se alguém quiser entrar em contato depois. E eu vou falar sobre a automutilação na adolescência, que é um tema que para mim é muito caro, né? É algo que eu gosto de trabalhar e que eu vejo muito valor em conversar sobre isso. E eu vou tentar trazer uma reflexão para a gente hoje de pensar o que é que cada um de nós tem a ver com essa situação. Bom, antes de começar a falar logo de cara, né, eu sempre gosto de trazer um pouco do contexto do porquê que eu resolvi atuar nessa área. Quando eu estava na graduação ainda, comecei a fazer parte de um projeto de extensão, né, que geralmente são projetos em que a gente sai da universidade e vai fazer coisas fora. Então, a gente ia em algumas escolas para falar sobre prevenção da violência nas relações de intimidade. Foi um projeto que a gente falava sobre história de vida, a gente começou a tratar de alguns assuntos que não tinham a ver com automutilação. E aí, a partir da nossa entrada na escola, começou a surgir um pedido da própria comunidade escolar, então dos professores, da direção e de alguns alunos, para que a gente olhasse para a automutilação na adolescência. Eu acho que é muito importante contextualizar isso, porque mostra para a gente o quanto que isso está presente, né? Você vê que a intenção nossa não era chegar na escola para falar sobre isso, mas estava tão presente, estava tão borbulhando esse tema, que foi um pedido que veio de quem está envolvido no contexto para a gente. Né? Então, eu gosto de contar isso tanto para a gente entender o quanto que é real, ela está presente, e o quanto que quando a gente forma uma relação sensível, de escuta, de acolhimento, as coisas aparecem, né? E quantos desdobramentos a gente não pode ter quando a gente se põe para ouvir aquela população com a qual a gente está trabalhando. Então, tudo isso que eu vou dizer hoje só foi possível porque quem estava envolvido quis falar com a gente sobre isso, né? Então, vamos lá. A adolescência. Muitas vezes, quando a gente pensa em adolescência, a gente pensa, dos 12 aos 18 anos, de acordo com o ECA, ou dos 10 aos 19 anos, de acordo com o OMS. Mas a adolescência ela é muito mais do que uma faixa etária, né? Ela é muito mais do que um período de tal a tal idade e de um período marcado pela puberdade, né? Ela é muito mais do que isso, ela é uma categoria que foi socialmente construída, tanto que em outras épocas a gente não tinha adolescência, né? Então ela foi socialmente construída e ela é marcada por mudanças, adaptações, ela é marcada muito por essa questão da dependência, independência, né? Então o adolescente ele está transitando entre esses dois polos, entre ainda ter uma dependência muito grande, tanto financeira quanto afetiva, social, dos pais e da escola, por exemplo, mas também
ter momentos de mais independência. Então, essa transição é algo que a gente observa bastante. E o adolescente tem os seus direitos, né, garantidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí eu já começo a suscitar essa reflexão de quem é o dever de olhar e cuidar do adolescente. A quem o adolescente diz respeito. Né? Se a gente for olhar para o ECA, então, é dever da família, da comunidade e da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade que esses adolescentes tenham acesso aos seus direitos e que eles tenham um desenvolvimento saudável. Então, já começa aí a gente pensar o que eu tenho a ver com isso, né? Com certeza, todo mundo que está assistindo ou é familiar de algum adolescente, ou é da comunidade, ou é da sociedade em geral, porque a sociedade somos todos nós. Né? Então, já vamos começar a pensar o que cada um tem a ver com essa história. E a automutilação, né? O que é essa palavra que às vezes assusta da primeira vez? A gente também pode encontrar, sem ser esse termo, alguns sinônimos, como a lesão autoprovocada, autolesão, autoagressão, escarnificação, lesão autoinfligida. Todas essas são palavras que dizem do mesmo fenômeno. Talvez tenham até outras que alguém já tenha visto por aí que vai dizer disso. Né? A gente escolheu usar automutilação porque ela está muito popularizada. Né? Eu, quando ouvi pela primeira vez, não conhecia, mas quando comecei a conversar sobre isso nas escolas, eu percebi que está na boca do povo. É muito raro que você vai chegar em um grupo de adolescentes, principalmente, e vai dizer e eles não vão saber do que você está falando. Então, ela já está bastante conhecida e a gente resolveu usar ela para falar na mesma linguagem. Né? Então, o que é? Qualquer comportamento intencional envolvendo agressão direta ao próprio corpo, sem a intenção consciente de suicídio. Então, a automutilação em si não é uma tentativa de suicídio, mas a gente já vai ver que tem relação, sim, com comportamentos suicidas. E os comportamentos de automutilação, eles não são aqueles socialmente aceitos. Então, por exemplo, piercing, tatuagem, apesar de envolver agulha, de envolver a pele, eles não são considerados automutilação, né? Porque eles são comportamentos socialmente aceitos. E para a gente entender um pouquinho mais, então, a forma mais comum que a gente encontra, normalmente, é o cortar a própria pele, né? Então, o se cortar. Mas também é considerado automutilação, bater em si mesmo, queimar ou introduzir objetos pontiagudos na pele, beliscões e até outras formas. Mas eu trouxe algumas aqui para a gente ampliar um pouco a nossa visão de que não é só o corte que representa uma automutilação. Né? E ela não é um fenômeno novo. Apesar dele ser muito atual, no sentido de que a gente vê muito isso acontecendo hoje em dia e cada vez mais gente falando sobre, cada vez mais conteúdo sendo produzido, ele não é novo, ele não surgiu nessa década, ele não surgiu nesse século. Né? Na verdade, a gente tem registros de automutilação até na Bíblia. Então, ela é algo que já acontece há muito tempo. Mas ela está crescendo e está muito presente hoje em dia. Muito também porque os nossos modos de vincular a informação, eles estão cada vez mais rápidos e mais amplos, né? Então, a gente espalha muito mais um fenômeno que está acontecendo. Mas a gente vai falar mais sobre isso também. E, como eu disse antes, o ato da automutilação em si não tem uma intenção suicida, mas muitas vezes pode coexistir, ou seja, alguém que tem um comportamento de automutilação também pode ter ideação suicida, pode ser que já tenha um planejamento, pode ser que já tenha tentado um suicídio antes. Então, é uma população que é interessante a gente ficar atento, né? E é uma população importante da gente fazer a prevenção do suicídio, porque apesar de não ser o ato em si, uma tentativa, é um fator de risco. Então, quando a gente vai falar sobre automutilação, a gente tem que avaliar também sempre se também não tem uma ideação suicida envolvida. E ela é mais prevalente em adolescentes e jovens, e normalmente mais em mulheres, ou pelo menos é mais falado sobre nessas populações, né? E eu trouxe mais alguns dos fatores, mas eu já quero dizer logo que tem muito mais do que eu vou falar aqui, que eu gostaria de falar sobre esse assunto. Mas eu também acho que é legal a gente deixar um tempo para poder conversar, e quem sabe nessas dúvidas não vão aparecendo outros temas,
Ou então, também sempre posso deixar algumas recomendações para a gente procurar mais informação, né? Mas alguns dos fatores que estão relacionados com a automutilação: violência intrafamiliar, fatores sociodemográficos, a existência anterior de algum transtorno psicológico e questões relacionadas a gênero, sexualidade e etnia. Mas se a gente for parar para pensar, esses fatores, na verdade, eles estão relacionados com qualquer condição de saúde, né? Então, não é uma coisa exclusiva da automutilação, mas são alguns determinantes que vão dizer de uma maior saúde ou de, talvez, um maior adoecimento. E a adolescência, por que talvez ela seja uma fase em que tem maior prevalência? Né? Os adolescentes, a gente sabe que são uma população mais vulnerável, também no sentido de que não tem tanto acesso aos direitos quanto os adultos, e que eles não têm um mecanismo de adaptação tão bem formado, até do ponto de vista fisiológico, né? A gente sabe que algumas partes que vão medir esse mecanismo de adaptação, eles ainda não estão totalmente desenvolvidos. E até mesmo não têm experiência, né? Eles não têm a vivência de alguém que já passou pela adolescência para lidar com algumas situações. Então, eles não têm tantos recursos, né? Quando a gente vai conversar sobre isso com pais, família, eu gosto de lembrar, um primeiro coração partido, geralmente, é uma coisa que parece que ninguém vai conseguir sair, né? É muito assustador e ele normalmente é muito pior do que quando isso acontece mais para frente, porque a gente nunca viveu antes. Isso é muito o que acontece na adolescência. Muitas das vivências, das angústias, dos conflitos, eles estão sendo experienciados ali pela primeira vez. Então, ainda não tem tantos recursos ou jeitos já conhecidos de lidar com as coisas, né? Então, a gente precisa entender isso. Ele não vai lidar com o assunto da mesma forma de um adulto, assim como não vai lidar da mesma forma de uma criança. E também uma questão importante da adolescência é essa da separação, né? A gente observa que tem normalmente um movimento de se separar dos pais, de se separar da família, mas a gente também não pode confundir isso com, quer dizer que então eles não precisam mais, quer dizer que então não é mais importante que tenha esse apoio. Não, é uma separação natural, mas que, como eu disse antes, ela vai e ela volta, né? Então a família ainda é muito importante nessa fase, né? Ela não deixa de ser só porque tem essa tendência da separação. Mas, então, vamos entender um pouco mais por que essa automutilação acontece, né? Das explicações mais comuns que a gente encontra é que ela aparece em um momento em que existe uma angústia ou um sentimento ruim muito grande e que não se tem o que fazer com isso. Seja porque, vamos falar de adolescente no caso, né, que é a população aqui. Então, seja porque o adolescente não encontra uma rede de apoio, então não sabe com quem contar, ou seja porque ele não tem formas de lidar com isso, seja porque ele não se sente confortável naquele ambiente, mas ele não encontra uma maneira de enfrentar essa angústia. Então, a automutilação aparece como um alívio, como uma forma de se livrar daquele sentimento ruim, né? Então, um esqueminha fácil da gente tentar entender é esse, né? Tem um evento ou um gatilho, então algo que acontece que gera muita angústia ou muita raiva, muito um sentimento que transborda, e frente a não ter o que fazer com esse sentimento, aparece a automutilação, que causa um alívio. Mas isso vai ficar mais fácil de entender também na hora que eu trouxer um pouco da experiência prática que a gente teve. Então, o que eu e o meu grupo de pesquisa pôde aprender com as adolescentes, né? Frente àquele pedido que eu disse lá no começo, da própria escola, de precisamos olhar para isso, a gente bolou um projeto em que eu atendi algumas adolescentes, no momento foram 8 adolescentes que tinham um histórico de automutilação, e a minha intenção era entender, a partir da experiência delas, o que isso significava para elas. Então, a gente conversou em modelo de consulta, eu atendi elas durante 6 meses, e logo no primeiro encontro, eu pedia para elas desenharem e contarem uma história sobre aquele desenho. E o tema do desenho teria que ser a automutilação.
Então, elas desenharam o que aquilo representava para elas e me contaram a história do desenho. E a partir desse desenho, a gente pôde conversar sobre as questões vividas por elas, sobre as angústias, sobre o que estava relacionado com a automutilação. E eu trouxe alguns trechos aqui, porque eu acho que não tem jeito melhor da gente entender do que vendo quem realmente está envolvido com esse fenômeno. Né? Eu trouxe alguns nomes em parênteses, mas eles são nomes fictícios, né? O anonimato de quem disse isso, de quem participou da pesquisa, ele está preservado. Então, eu vou ler alguns dos trechos. Quando eu me cortava, sentia como se aliviasse. Era um jeito, uma maneira que eu encontrei para descontar o que eu estava sentindo. Então, se alguma coisa estava muito mal comigo, eu estava vendo que não tinha ninguém para desabafar, eu ia lá e jogava tudo no braço. Ia fazendo os cortes, lembrando das coisas que já se passaram comigo. Ia me cortando. Então, ela traz de uma forma muito explícita essa relação de tem algo muito ruim acontecendo, eu não tenho para onde ir, então eu jogo tudo isso na automutilação. E um outro trecho de uma outra adolescente, que ela diz, né, eu acho que depois que eu me corto, e eu vou cortando tudo certinho, vai aliviando. Você vai esquecendo as coisas, vai esquecendo de tudo que aconteceu, porque você está concentrada ali, e você descarrega o seu peso ali. Então, a partir de agora, eu vou trazer algumas questões que apareceram a partir da fala dessas meninas. A gente pode ver que as relações afetivas, elas são extremamente importantes na experiência de saúde dessas adolescentes. Seja entre os próprios adolescentes, né, então na rede de amigos, seja na escola, seja na família. A gente percebe que as relações familiares, elas também aparecem como muito fortes nessa questão. E, normalmente, quando a gente fala sobre isso, alguém sempre tem uma ideia de que talvez uma educação mais rígida, ou até mesmo uma educação violenta fisicamente, vai fazer com que isso não aconteça. Então, a gente já ouviu mais de uma vez, quando a gente fala sobre automutilação, que talvez se os pais batessem nessas adolescentes, isso não estaria acontecendo. E aí eu faço questão de dizer que isso não é real. Né? Pelo contrário, tudo tem indicado que formas violentas de agir frente a um adolescente piora, na verdade, o estado de saúde mental em geral, piora os modos dela de reagir, né? Porque entende-se que então é normal a gente reagir a um problema com violência, e isso traz uma desconfiança muito grande, né? Como eu disse aqui, caso o adolescente sinta que ele não tem espaço para se expressar e confiar, ele vai deixar de procurar ajuda e não de se lesionar. Então, falas que também desvalorizam esse sentimento, como isso é frescura, você tem tudo na vida e não deveria sentir assim, ou isso é falta do que fazer, isso de fato não vai trazer bem nenhum para ninguém, na verdade, mas a gente pode observar especificamente com adolescentes que se automutilam, isso não faz com que o comportamento pare, isso só faz com que a procura de ajuda pare de existir, porque ela não encontra alguém com quem conversar de fato e alguém com quem ter alguma experiência positiva quando ela fala sobre isso, porque quando ela fala sobre isso, vem violência e vem desvalorização. Então, não é um jeito bom da gente lidar com isso. E aí eu trouxe, esse é um dos desenhos, né, em que a adolescente diz com todas as letras a relação que a automutilação dela tem com a família. Então, a história que ela contou sobre esse desenho. Esse é o meu padrasto e minha mãe brigando. E eu e meu irmão chorando. Eu tenho muitos motivos para me cortar, e esse é um deles. Então, esse é um trecho que diz diretamente dessa relação, mas ela também apareceu muitas outras vezes de forma indireta. E mais um desenho que eu trouxe também, que representa uma questão que provavelmente todo mundo já está cansado de ouvir, que é o bullying. Mas não dá para a gente parar de falar sobre, não dá para a gente achar que isso já é um assunto batido, porque não é. E veja só a história que ela contou pra gente. Eu desenhei um povo jogando futebol em uma quadra. Só que aí eles fazem bullying com uma dessas meninas. Tipo, ela é forte, meio fortinha. E ela tá jogando bola e um deles fala que ninguém sabe qual é a bola. Muitas meninas sofrem bullying e depois se cortam. Então ela também conseguiu dizer de uma forma muito clara o quanto que essa violência entre pares, e quando a gente fala pares, são pessoas da mesma idade, então essa violência entre os próprios adolescentes e colegas
na escola, ela é violenta e ela faz com que surja essa necessidade de aliviar aquilo de alguma forma. O que mais? O efeito contágio. Ele é muito presente, sim, na automutilação. O que é esse efeito contágio? É aquilo de, geralmente, uma pessoa começar e aí alguns amigos próximos fazerem também, e a gente conseguir observar alguns grupos que vão fazendo a partir do contato com outras pessoas. Então, eu trouxe alguns trechos também. Me incentivaram. Eu me cortei desde o começo do ano passado, até julho desse ano. Uma amiga me incentivou. Ela falou que aliviava a dor e eu comecei a se cortar. E muitas vezes as minhas amigas postam coisas de automutilação no status. Aí eu acho que eu sou igual. Então, isso é realmente uma coisa que a gente observa. Por quê? Muitas vezes cria-se uma identidade daquele grupo, então isso faz com que elas queiram também fazer para pertencer, ou então bem essa questão de uma pessoa falou que funcionava, então eu vou tentar também, né? Mas é muito falso a gente pensar que se alguém está fazendo só porque a outra amiga está fazendo também, ou só para chamar atenção, que isso é algo que a gente não deve considerar. Porque se for parar para pensar, a pessoa recorrer a machucar o próprio corpo para pertencer a um grupo ou machucar o próprio corpo para ter algum tipo de atenção, já tem uma luz que tem que acender aí, né? Por que essa pessoa não está tendo atenção? De onde vem essa necessidade tão grande de pertencer? Quer dizer, provavelmente está dizendo que ela não se sente pertencente a outros lugares. Então, não é porque a gente observa que está fazendo, talvez porque outra pessoa também está fazendo, que a gente não deve olhar para isso, que a gente não deve considerar que isso também é alguma coisa importante. Mídias sociais. Aqui ficou pequeno, não sei porquê, mas eu vou ler. A automutilação, ela está muito presente nas mídias sociais, na internet. Eu ouvi muito dessas adolescentes e a gente vê em muitos estudos que existem páginas, sites, canais que só falam sobre isso. Então, tá aí, né? Tem gente dizendo que é legal fazer, tem gente usando o hashtag automutilação, tem gente ensinando como se faz. Então, as mídias sociais, elas vão ter um papel bem importante, né? Eu trouxe alguns trechos também de uma adolescente que diz: eu não estou com meu celular aqui, ele está lá na sala, mas tem vários vídeos suicidas. Então, tem muito conteúdo na internet que é ansiogênico, né? Que faz mal. E um outro trecho também para exemplificar isso, em que ela diz: eu tenho várias fotos de braço cortado, tem vários vídeos de pessoas se cortando, se automutilando, se suicidando, e aí eu fico vendo. Então, não tem como a gente ignorar mais que a internet tem, sim, um fator muito importante na experiência de saúde dessas pessoas, né? Principalmente dos adolescentes, que já nasceram em um mundo onde isso era normal, onde já existia internet. Então, a gente tem que tentar usar também a internet de um modo seguro e de um modo que vá ser nosso aliado. E agora, finalmente, o que eu tenho a ver com isso, né? Por que a gente está falando aqui sobre isso para um monte de gente que pode ser que trabalhe com isso, pode ser que não trabalhe? Porque, como a gente pode perceber, a automutilação, ela é muito diversa, né? Ela não tem um único motivo que leva a pessoa a fazer isso. Ela não diz respeito só à mãe, só ao pai daquela pessoa, só à família, só à escola, ou só aos médicos, só aos psicólogos, e muito menos diz respeito só ao adolescente, né? Pelo contrário, ela diz respeito a todo um ambiente em que esses adolescentes estão vivendo e que não está sendo acolhedor e que não está permitindo que eles tenham uma vivência saudável. Então, a gente falar de automutilação é a gente falar de vivências em um ambiente adoecido, ou seja, em um ambiente que não favorece a saúde, um ambiente que não entende as necessidades do adolescente. E pouco acolhedor, né? Que quando, nas únicas tentativas de falar sobre, a resposta é violência ou invalidação dos sentimentos. Então, a gente prevenir, a gente enfrentar a automutilação, quer dizer a gente construir uma sociedade mais saudável. Então, isso não tem a ver só com uma pessoa ou só com um setor. Pelo contrário, né? A família, as escolas
os próprios adolescentes, a sociedade em geral, a saúde, a assistência social, a justiça, tudo isso tem a ver com a automutilação. Né? Não tem como a gente falar de levar saúde, e principalmente saúde mental, em uma sociedade em que você ser pobre, você ser mulher, você ser preto, você ser criança e adolescente, você ser LGBTQIA+, quer dizer que você tem menos direito, quer dizer que você é vulnerável e que você tem mais chance de morrer por violência. Né? Não dá para a gente pensar em fazer uma sociedade saudável enquanto isso for verdade. Né? Qual é o lugar que a gente coloca essa criança e esse adolescente? O que a gente pensa quando fala de adolescente? Ainda é muito comum falar adolescente e pensar, droga, gravidez, né? E olhá-lo só pelo lado do risco, só o risco que aquela população apresenta. E não, né? Eles são pessoas, eles têm tanto a aprender e a nos ensinar. Então, enquanto eles tiverem esse papel de canto, de que não deve ser ouvido, de risco, de rebeldia, a gente não vai conseguir falar de fato de uma saúde mental positiva nessa população. Então, o quanto que colocá-los no centro também é a gente prevenir a automutilação, também é a gente prevenir o suicídio. Né? O quanto que a gente perguntar para eles, ao invés de só chegar e dizer, não vai fazer de diferença. Então, gente, todo mundo tem a ver com automutilação na adolescência. Todo mundo tem a ver com saúde mental. Todo mundo tem a ver com prevenção do suicídio. Que a gente vê que não é algo individual. Pelo contrário, ele diz de um social que está adoecido, né? Mas, para além da gente pensar nessa construção de uma sociedade que valorize mais e que não vulnerabilize os adolescentes, eu também queria trazer, talvez, algumas coisas mais práticas para tentar aplacar um pouco da angústia que alguém pode estar sentindo, né? O que eu faço agora? Então, eu trouxe alguns passos que a gente pode seguir frente a um caso ou a casos de automutilação. Né? Claro que cada caso é um caso e a verdade de um não vai ser necessariamente a verdade de outro, mas tem algumas coisas que não podem faltar quando a gente está falando de automutilação na adolescência. A primeira delas é que a gente não vai fazer um cuidado individualizado, no sentido de aquilo diz respeito só à pessoa e, vamos dizer, ao psicólogo dela. Né? Pelo contrário, a gente tem que implicar os diversos setores e atores que estão envolvidos. Então, a gente tem sim que falar com a família, a gente tem sim que falar com a escola, a gente tem que chamar um assistente social, a gente tem que levar para o conselho tutelar, né, caso a gente identifique que está tendo algum tipo de violência, algum tipo de maltrato nessa história. Então, não tem como a gente olhar de um só ângulo. Né? Ele diz respeito a muita coisa. E, inclusive, na nossa experiência, foi somente quando a gente pôde falar com os pais, quando a gente pôde falar com os professores e quando a gente pôde falar com o serviço de saúde, que realmente a gente viu uma transformação acontecendo. Então, ela não é algo de ser visto de uma ótica só. E fortalecer a rede de apoio é muito importante. A gente observa que muitas vezes os adolescentes não encontram, eles não conseguem identificar com quem eles podem contar em um momento de necessidade. Então é importante a gente perguntar, você lembra de alguém ou de algum lugar que você pode ir quando você não está se sentindo bem? Você lembra de alguma coisa que você pode fazer? Você tem em quem confiar? Muitas vezes essas respostas vão ser não. Então, o nosso papel também é tentar fortalecer essa rede. É a gente identificar por que ela está fragilizada. Tem até alguns instrumentos, como o mapa da rede social, não sei se alguém conhece, alguém já usou, em que eles vão mostrar para a gente quem é esse adolescente e quem são as pessoas e os serviços que estão ao redor dele. Para a gente poder fortalecer, seja chamando os pais para conversar, seja tendo uma conversa na escola sobre respeito, sobre bullying, sobre comunicação não violenta, né? Seja a gente vinculando esse adolescente a um serviço de saúde, que às vezes não vai a uma consulta médica desde os 5 anos de idade, então a gente levar esse adolescente para o serviço de saúde, fazer ele lembrar que lá dentro também tem pessoas que ele pode contar, seja envolvendo em projetos sociais, de contraturno escolar, enfim, tem várias formas da gente fortalecer essa rede. Mas isso é muito importante, porque o sentimento de solidão, ele é muito presente.
E trazer o protagonismo desses adolescentes, como eu disse antes, né? É só realmente quando eles se envolverem no próprio cuidado, no próprio processo, nas próprias escolhas, é que as ações vão fazer sentido. E avaliar o risco de suicídio. Não dá também para a gente desconsiderar que existe um risco de suicídio. Então, a gente também precisa falar sobre. Perguntar, você já teve sentimentos de morte? Você já, né, teve alguma vontade de se suicidar? Você já planejou? Então, a gente precisa identificar se isso está acontecendo. E por muito tempo se acreditou que falar sobre isso ia incentivar, mas hoje a gente sabe que não. Por isso até que a gente tem um mês todo para lembrar a gente do quão importante a gente olhar para esses aspectos. Então, é preciso falar sobre, perguntar, claro que de uma forma responsável e de uma forma em que você vai ter um apoio para dar depois, porque pode estar presente o risco de suicídio em casos de automutilação. E construir um ambiente sustentador, ou seja, um ambiente que acolha esse adolescente, né? Que possa conversar, acolher, valorizar o que ele está sentindo, promover saúde, prevenir e compreender, além de outras muitas coisas. E quando a gente diz de prevenir autolesão ou de promover saúde, a gente não está falando necessariamente de conversar só sobre a automutilação. A gente conversar sobre bullying, a gente conversar sobre racismo, a gente conversar sobre machismo, a gente conversar sobre LGBTfobia, tudo isso é prevenir a automutilação. É porque ela não diz respeito só ao ato de se cortar, ela diz respeito a todo aquele sofrimento que está vindo anterior. Então, fazer promoção de saúde é também prevenir a automutilação. E eu quis trazer também algumas ferramentas práticas que às vezes muita gente não conhece. Quando eu falei lá sobre internet, eu trouxe esse relato, né? Eu tenho várias fotos de braço cortado, tenho vídeos de pessoas se cortando, se automutilando, se suicidando. E aí eu fico vendo. E quando a gente traz esse lado da internet, às vezes a reação é, então eu vou pegar a senha, eu não vou mais deixar usar a internet, eu vou mexer no celular, eu vou invadir a privacidade desse adolescente. E aí, a mesma adolescente disse logo abaixo, e a minha mãe, ela não vê muito celular, ela pega para ver, mas ela não consegue achar os vídeos, porque eu deixo em uma pasta escondida. Ou seja, não vai adiantar a gente querer fiscalizar o que esse adolescente está fazendo na internet de uma maneira tão invasiva assim. Muitas vezes eles sabem mais do que a gente, eles sabem mais do que os pais, eles vão saber proteger aquele conteúdo, né? Então, não é uma questão de isolar eles desse convívio da internet ou de invadir a privacidade, invadir a confiança, mas sim de promover o uso da internet segura. E existem algumas ferramentas, então, já que ela está aí, a gente não vai conseguir tão cedo sair dela, principalmente esse ano, né, em que a maior parte das coisas acontece na internet, então vamos usá-la também para um lado de promoção de saúde. E aí, nesse sentido, existem já alguns aplicativos, com certeza existem outros que eu não conheço, se alguém conhecer e quiser dizer também, vai ser ótimo, mas que trabalham nesse sentido de promover saúde. Tem um deles que é esse Hope Box virtual, que é essa segunda imagem aqui de baixo. Ela tem um detalhe em que ele é em inglês, mas ele é bastante intuitivo. E também, se alguém quiser baixar, quiser usar e tiver com dificuldade para entender, eu me disponibilizo para a gente conversar sobre isso, em que ele dá a possibilidade de você guardar fotos, mensagens, vídeos, coisas positivas lá dentro, para você ver quando você estiver precisando. Ele tem exercícios de respiração, ele tem mensagens inspiradoras, ele tem jogos para você se distrair. E nesse mesmo sentido tem esse que se chama Tá Tudo Bem, que é um que eu gosto muito, eu tenho ele e eu sempre digo para as pessoas baixarem, que ele é brasileiro, então ele é 100% em português, e ele tem esse botão de emergência, que talvez vocês estejam vendo aí em vermelho, escrito preciso conversar com alguém. Então, em um momento de angústia extrema e de solidão, a pessoa pode bater nesse botão de emergência e ele vai ligar para um serviço especializado em saúde mental, que pode conversar com você anonimamente e gratuitamente, que é o CVV 188, né, que é o Centro de Valorização da Vida. Então, ele funciona 24 horas por dia e ele tem um atendimento especializado no assunto.
Então, a gente não pode esquecer desse número. Ele é tão fácil, né? E ele deveria ser muito mais divulgado do que ele é. Mas esse aplicativo também tem a função de conversar por mensagem, porque a gente sabe que muitas vezes conversar por telefone não tem nada a ver mais com os adolescentes. Então, ele tem a opção de você conversar por mensagem, ele tem contatos de emergência, ele tem exercícios de respiração, tem um diário de gratidão, que é super legal, e ele é muito fácil de mexer. Então, já que estamos no celular o tempo inteiro, vamos colocar coisas saudáveis também nesse celular, né? E tem um site que é o inspiração-labs.com.br, que é do pessoal lá da USP de Ribeirão, que também é muito bacana. Ele tem um espaço para você compartilhar suas histórias, você pode ver histórias de outras pessoas, e tem muito material bacana. E tem também um projeto que eu tenho um carinho muito grande, que é uma página de Instagram, que se chama Desfazer Nós, que ela é feita por professores, profissionais e estudantes da UFSCar, da terapia ocupacional e da psicologia, em que ela é voltada para promover saúde para adolescentes. Então, não é porque eu faço parte do projeto, mas é verdade, ele é muito bom, ele é muito bacana, e ele é muito acessível, assim, a gente procura trazer de forma divertida, colorida, alegre, assuntos que estão relacionados à saúde mental dos adolescentes, principalmente, mas também dos adultos e também de todo mundo. E a gente oferece o serviço de mensagem, né? Então, se alguém precisa conversar, não sabe onde procurar ajuda, em geral as pessoas têm nos procurado, e aí a gente faz um acolhimento e a gente identifica se é necessário encaminhar essa pessoa para algum serviço, né? Ou a gente, de repente, mostra algumas das ferramentas que existem. Então, é muito legal e é bastante divertido o conteúdo que a gente coloca lá. Eu recomendo que vocês deem uma olhada. Gente, isso foi o que eu preparei para conversar com vocês sozinha, porque agora também eu quero ver o que vocês têm para falar e o que a gente tem para discutir, tá bom? Essas são algumas das referências que eu usei. E eu acho que eu vou sair aqui da apresentação para poder ver a carinha de vocês. Pelo menos das meninas do intérprete. Vamos lá, então, né? Foi muito legal a apresentação, Lu. Tá de parabéns. Várias pessoas aqui parabenizaram. E aí eu vou vendo aqui, eu fui vendo de acordo aqui com o chat, né? E vou colocar para você o que as pessoas foram colocando, tá? Mas teve muito elogio, teve bastante questão de falar que foi um ótimo assunto, que sempre tem que ter essa temática mesmo, né? Excelente apresentação. A Letícia falando que é bom ouvir a gente falando, a questão sobre o tema. Mais um parabéns a Paula. Oi, Paula, a gente se viu agora há pouco, que eu falei que eu ia mexer com ela. Eu vou até voltar, porque foram vários comentários, tá? E aí depois tem algumas questões que as pessoas colocaram, que eu acredito que vai ser alguns disparadores para a gente conversar, tá? Porque dúvida, até então as pessoas não colocaram como dúvida, mas eu acredito que vai ser alguns disparadores para a gente conversando, tá? Vamos lá. Deixa eu ir descendo aqui. A Claudete colocou que parabeniza pela iniciativa da temática, em especial com a comunicação inclusiva. A Paula colocou fez um comentário que a gente sempre conversa, né? O CAPS é um lugar que ajuda as pessoas, não é lugar de loucos, é para ajudar. E ela até me falou que ia escrever isso mesmo. E ela mesma também ressaltou, né, que eu vou lá e gosto muito. Que a gente falou que a gente é muito carinhosa. Agradeço, Paula, em nome da equipe. A Heloísa colocou que é uma importante temática. Mais uma vez colocando aqui do seu trabalho, que foi muito legal, que foi importante. O Renato parabenizando a organização em acessibilidade.
E aí, mérito também das meninas aí que tá dando o apoio pra gente, né? A Ana Carolina colocou um assunto urgente nas escolas e nas famílias. Parabéns pela iniciativa. E aí ela colocou isso bem na hora que você estava falando de quem que era, né? Quem tem a ver com isso. E aí é uma hora que a gente também coloca, né, Luca? Uma coisa que a gente sempre conversa, a questão da rede de apoio, da rede, da gente ter essa rede, que a responsabilidade é de todo mundo, né? Todo mundo precisa falar sobre isso. Né, eu acho que você colocou muito bem colocado quando você falou, né? Que não é só dessa família, não é só da escola, não é só da rede básica, é de todo mundo que cuida desse adolescente, né? Todo mundo que tem o contato com esse adolescente. Então, eu acho que você trouxe ali muito bem exemplificado, muito bem colocado para todo mundo que tem que pensar nesse adolescente. E aí, se você quiser colocar mais uma coisa, fica à vontade também, tá? Thali, eu quis trazer essa perspectiva, né? Porque quanto mais a gente puder falar sobre isso de uma forma aberta, melhor vai ser. Porque muitas vezes, algumas das reações que a gente escuta que os adolescentes enfrentam quando eles resolvem falar sobre, ou quando alguém, né, percebe e conta para os pais, ou seja, para os professores, porque as pessoas ainda não sabem como reagir frente a isso, né? É algo que talvez seja meio novo. O que é isso? Por que você está fazendo isso, né? E quando a gente não entende o que está acontecendo, a tendência natural nossa é falar que, sei lá, isso aí é frescura. Ou, às vezes, ficar até paralisado, não saber o que fazer, né? Então, quando a gente chama, principalmente os pais, para conversar sobre isso, é uma experiência tão rica, porque a gente pode ver que muitas vezes é mesmo uma coisa muito nova, né? Existe uma distância muito grande hoje em dia entre a geração de pais e a geração de adolescentes, porque muita coisa mudou muito rápido. Então, a gente dizer sempre que o diálogo, né, e a valorização dos sentimentos é muito importante. E os adolescentes, eles têm bastante isso nesse período, e que é comum a todo mundo, de sentir de uma forma diferente do que a gente sente quando a gente já é adulto, né? E às vezes é difícil para quem já passou por aquilo entender que não é porque não está doendo em você que não quer dizer que não está doendo nele, né? É até uma das falas, às vezes, da minha família, né? Que às vezes busca o serviço. Eu não entendo, né? Porque na minha época não era assim, né? E eu não entendo por que isso está acontecendo. E aí é uma forma da gente cuidar, né? É uma forma da gente ouvir o porquê desse sofrimento, né? O porquê que isso está acontecendo. Eu acho que é muito bacana quando a gente traz a família para escutar, né? E a gente coloca isso para ele, da gente dessa perspectiva, eu acho que é muito bacana quando a gente conversa com ele sobre isso. Com certeza, né? É muito difícil que a gente vai encontrar uma família ou um professor ou um profissional de saúde que vá fazer algo com a intenção de magoar ou de causar sofrimento, né? Na maioria das vezes é porque foi o melhor jeito que deu para reagir naquela hora. Por isso que a gente tem que conversar sobre isso. Por isso que o legal, quando você trouxe, né, a maneira de perguntar tem que ser de forma responsável e de forma acolhedora, né? Isso foi muito legal. Porque mesmo que às vezes a gente não entenda, o fato da gente ser acolhedor ou de estar, ou de ouvir, né, o que aquele adolescente às vezes tem para falar para a gente, né, que seja, né, na escola, que seja um profissional, que seja um colega, mas que a gente tentar minimamente ser o acolhedor e estar com o ouvido atento, eu acho que isso vale muito, né? Porque alguém está se importando com aquele adolescente, eu acho que isso é muito legal. Né? Alguém está me ouvindo, alguém está tentando entender o meu sofrimento. Isso faz toda a diferença, né? Às vezes, o adolescente, a pessoa, ela nem quer falar sobre o assunto, né? Mas de saber que se ela quiser, alguém vai ouvir, isso já faz toda a diferença. Sim. Aí a Jana também colocou aqui, é importante pensarmos sobre o ambiente adoecido e o que pensamos sobre o adolescente enquanto protagonistas de sua história. Todo mundo está envolvido. E exatamente isso, né? A Diene.
Abordagem linda e sensível do assunto. Temos muito a construir junto para os adolescentes. Exatamente isso, né? Gente, Jenny, minha orientadora, ela também fez parte de todo esse processo, então ela teve a vivência ali também na pele, né, com esse assunto. Exato. Aí a Eliana também falou parabéns aos profissionais pela iniciativa e preocupação de um evento de fácil acesso e compreensão. A Isabela, muito bem, Lu, parabéns. A Janaína, mais uma vez, fortalecer a rede e encontros em rede. Grandes desafios que não se constroem sozinhos, somente pela saúde mental, mas com diversos outros atores, que é isso também que você falou, né? Da gente se conversar enquanto equipamentos, né? Da gente enquanto serviço, enquanto escola, enquanto o que apoia esse adolescente, né? Eu acho que você trouxe um pouquinho disso, desse pensamento, né? Com certeza. Foi a Jana que disse isso, né? Isso. É realmente um desafio a gente construir uma rede, né? Principalmente agora, esse ano, em que as coisas não estão acontecendo de forma presencial. Mas a gente não tem como desistir disso, né? É algo que a gente deve sempre tentar construir e divulgar, porque tem tantos serviços legais, às vezes um não conhece o outro, ou a população não sabe de nenhum deles. Então, é uma constante luta mesmo. Exatamente. A Bruna, isso é bem importante nesse momento de pandemia, foi na questão na hora que você trouxe dos aplicativos, em que os adolescentes não estão se encontrando com os amigos na escola. Foi muito legal que você trouxe de alguns aplicativos. Até a Jana colocou que teve um que ela não conhecia, também tem um que eu também não conhecia, eu achei legal quando você trouxe, bem legal mesmo. Até porque eles às vezes não querem se expor, né? Na questão de conversar. Eles hoje estão na troca de mensagens, né? E é o que eles gostam. Então, é muito legal isso que você trouxe também. E muito bem colocado pela Bruna nesse momento que a gente está vivendo hoje, né? A pandemia, como que a gente vai conseguir fazer com que esses adolescentes às vezes externalizem o que eles estão sentindo, né? Sim, com certeza. E foi o que eu disse, né? A internet, ela tá aí. Então, a gente precisa usar ela a nosso favor também, né? Não dá para ignorar ou proibir o uso dela. Ela tem coisas muito boas também, por exemplo. Eu só estou aqui hoje falando por causa dela, né? A gente está conseguindo essa transmissão aqui para todo mundo conseguir ouvir um pouco do que a gente tem para contribuir aí, né? Com a temática também. A Di colocou ferramentas incríveis, acredito que do lado do que você trouxe dos aplicativos, né? A Claudete também colocou aqui mais uma vez, concordo plenamente, o viés da rede de saúde, educação, segurança pública, instituições de formação acadêmica, centros culturais públicas, privadas e todos os espaços onde a sociedade convive têm que estar envolvidos para as transformações e progresso a respeito da temática. Concordo em gênero, grau e ponto final. Uma ótima fala mesmo. O Vitor dando parabéns. A Jana, parabéns, Lu. Otálio, eu tô vendo que teve uma pergunta aqui da Amanda, que ela falou, boa tarde. Aonde? Eu tô vendo aqui no nosso chat. Tá, pode ir. Pode-se dizer que a automutilação é um sintoma de depressão? Plínio, acho que foi o Plínio, então, que fez essa pergunta. Plínio, não vi, não. É uma pergunta muito comum, né? Mas não necessariamente. A automutilação por si só, ela não quer dizer que existe um quadro depressivo, né? Mas ela é sim um sinal de que a gente tem que parar para ouvir essa pessoa e para a gente entender o que está levando ela a se comportar desse jeito, né? Pode ser que não tenha um quadro depressivo presente, mas também pode ser que tenha. Muitas vezes tem, e aí a gente tem que fazer um tratamento clínico dessa depressão, mas por si só não, né? Mas é sim um sinal de que esse adolescente ou essa pessoa está precisando ser ouvida e a gente está precisando entender um pouco melhor o que está acontecendo lá. Tem uma também da Eliane Dada. Como articular com as escolas a escuta desses adolescentes?
Nossa, Eliane, muito difícil, né? Porque a gente sabe como que os professores e os profissionais da educação já estão super sobrecarregados. Mas a gente sabe que existem algumas iniciativas que elas dão muito certo, né? Infelizmente, a minoria das escolas hoje em dia tem algum profissional de saúde mental que trabalhe lá, mas quando tem, isso é um pouco mais facilitado, né? Mas a gente precisa criar, talvez, mais vínculo entre as escolas e os serviços de saúde, para que essa comunicação aconteça de uma forma mais fácil, né? É preciso que os professores e os profissionais de educação possam conversar sobre isso, até para entender, e às vezes todos aquelas concepções e preconceitos que existiam, para que isso não vá passar na hora de repente, um aluno procurá-lo, né? E é interessante que os professores procurem se mostrar disponíveis para a conversa, né? Caso algum aluno queira procurá-los. Mas a gente também sabe que é muito difícil todo mundo resolver procurar ao mesmo tempo o mesmo professor, ele não vai ter como responder todo mundo, né? Então a gente tem sempre que tentar introduzindo essas temáticas de saúde mental na sala como um todo, né? Seja por meio de um trabalho, que a gente teve experiência de um professor que passou trabalhos de qualquer temática, e aí normalmente vai aparecer alguma coisa de saúde mental, mas em geral, falar dessas outras formas também de promover saúde mental, né? Então, como eu disse, falar do bullying, a gente tem que colocar no dia a dia dos alunos o respeito ao outro, como se comunicar, né? A diversidade, a gente tem que falar sobre diversidade, a gente tem que falar sobre racismo. Então, eu acredito que a melhor abordagem é que isso vai permeando todas as ações da escola, né? Que é muito difícil que a gente possa realmente ouvir cada um deles, mas que ao mesmo tempo tenha alguém disponível para ouvir e para fazer encaminhamento se for necessário, para fazer um acolhimento ali na hora, né? Se tiver alguém que possa ouvir com respeito o que o adolescente tem para dizer, isso já vai fazer uma grande diferença. Mesmo que não seja um profissional da área da saúde, mesmo que seja qualquer um, né, que se faça disponível para ouvir e para respeitar. Algo que a gente fez também foi conversar sobre isso em reunião de professores. Então, a gente foi na reunião de professores para conversar sobre o assunto, em reunião de pais, e conversar com esses pais. Então, tem muitas formas da escola se articular com isso. Podemos prosseguir? Pode? O Antônio, Luísa Riane. Quando preparamos os pais, é necessário preparar também as escolas. Mas, infelizmente, Borderline está distante do foco de interesse da própria rede de saúde. A maior dificuldade em nosso país é um atendimento multidisciplinar. Meus parabéns, Luísa. Obrigada. Eu acho que ele colocou borderline, né? No comentário. É interessante a gente falar sobre isso, então, já que apareceu, né? Porque muitas vezes a automutilação, ela também aparece como um dos sintomas de um transtorno borderline, mas é a mesma questão da depressão. Não necessariamente, né? Não quer dizer que existe um quadro de um transtorno mental presente, principalmente na adolescência. É muito difícil a gente fechar um quadro de um transtorno, né? A gente precisa entender qual é esse ambiente, qual é essa sociedade, qual é esse papel que esse adolescente está e o que tem levado ao recurso principal dele ser esse, para além de um possível diagnóstico. Acho que foram todas, Lu. Alguém tem mais alguma pergunta? O pessoal, todo mundo parabenizando. Acredito que encerramos as questões. Tudo bem, então. Quer colocar mais alguma coisa, Lu? Se alguém também quiser, né, conversar mais sobre isso, pode mandar e-mail, a gente pode conversar fora daqui. E queria agradecer mais uma vez, né, a oportunidade de a gente estar aqui conversando sobre isso, e de todo mundo que participou e que fez as contribuições. Foi uma tarde muito especial.
Eu também agradeço mais uma vez a sua disponibilidade imensamente, né? A sua prontidão de aceitar o nosso convite. Agradeço também a disponibilidade das meninas de estar interpretando aqui para a gente, né? De deixar a nossa palestra, né? Mais acessível à nossa população. E quero fazer um convite para vocês, para todo mundo que está assistindo, para todo mundo que pode assistir depois, na nossa próxima live, que ela vai ser no dia 24/9, na próxima quinta-feira, às 16h30, com a terapeuta... Tá tudo certo? Que eu tô escutando alguma coisa? Não, acho que tá dando interferência mesmo, né? Com a terapeuta ocupacional, a Bruna Rangel. A Bruna tá aí, que eu já vi os comentários dela, que até ela falou sobre um pouquinho aí da sua apresentação, sobre a temática, a intervenção da ação básica no comportamento suicida. Eu coloco o nosso serviço à disposição de todos, caso queiram e precisam, possam entrar em contato conosco por meio do Facebook ou pelo nosso telefone. Agradeço mais uma vez. Todos tenham um resto de semana aí, um bom resto de semana. Beijos e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.